Olá, pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Rafael Palonco, analista-chefe da Toro Investimentos, e hoje nós estamos aqui para falar mais sobre análise técnica. Análise técnica é um assunto muito extenso, o nosso foco vai ser no day trade, e o que eu vou falar hoje? Sobre os tipos de gráfico, principalmente o gráfico de Renko, que muitos de vocês têm pedido, têm falado nas redes sociais, no meu ao vivo, quando eu estou lá na Toro Investimentos, sobre o que é o gráfico de Renko, como funciona, quais são os prós e os contras, e tudo isso eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, desde já, deixa o seu like para esse vídeo, pega ele e compartilha com seus colegas que também estão interessados no day trade, na análise técnica, e eu peço encarecidamente que você faça a sua inscrição no meu canal, esteja sempre comigo. E aproveita, deixa nos comentários um conteúdo que você quer ver por aqui. Então, vamos comigo, vem comigo que eu vou compartilhar meu gráfico com vocês. Está na tela, esse é o famoso gráfico de Renko. Que diabos é isso, Palonco? O que é esse tal do Renko? O gráfico que você conhece, normalmente, é esse gráfico aqui, é o gráfico de candles. Você observa que é um gráfico onde nós temos uma periodicidade de 5 minutos. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um gráfico onde você tem uma periodicidade de 5 minutos. Aqui embaixo você tem a escala de tempo. E aqui você tem a pontuação. Estou falando aqui do mini índice. E você tem aqui ele de 5 minutos. O que significa? Que cada candle desse, né, representa um tempo de 5 minutos. Passou 5 minutos, faz outro candle. Passou 5 minutos, vai fazendo outro candle. Se o mercado estiver aberto, você vai verificar que tem aqui um reloginho nesse cantinho da tela, onde você tem um relógio que vai mostrando exatamente o tempo que falta para renovar o outro candle. Ou seja, é um relógio de contagem regressiva. Então você sabe que cada 5 minutos você tem um candle diferente. Esse é o gráfico que a gente conhece. Porém, vamos lá no gráfico de Renko. Primeira coisa, isso aqui não é candle. Isso aqui chamamos de box, tá? Você observa, primeira coisa, primeira diferença dele para o gráfico de candle é que o box são todos do mesmo tamanho. São todos iguais. E aí, o que é o gráfico de Renko? Você ignora o tempo. Ele é um gráfico de oscilação. Então, ele só tem um novo box se o preço se mexer. Se o preço ficar paradinho ali, lateralizando, conforme a gente vê no gráfico de tempo, o gráfico de Renko não vai ter um outro box. Então, você observa aqui embaixo que a escala de tempo, né? Ó, essa escala de tempo, você vê que ela não obedece uma periodicidade correta, 5, 10, 15. Você vê que ela, deixa eu aqui mudar, colocar ela numa fonte maior, para vocês observarem com clareza. Olha lá, ó. Você vê que não tem uma padronização, justamente porque o gráfico de Renko não obedece o tempo, e sim a oscilação do preço. Mas como é isso? Vocês vão ver na minha tela que eu tenho um gráfico que eu chamo de 10R. Então, ele anda conforme 10 ticks. O que é um tique? O tique, ele é a oscilação mínima de um determinado ativo. No caso do mini índice, um tique é 5 pontos. Concordam? No caso do preço de uma ação, um tique é 1 centavo. O preço de negociação do mercado de ações, ele negocia de centavo em centavo. O mini dólar, ele oscila de meio em meio ponto. Então, um tique no mini dólar é meio ponto. No caso do nosso exemplo, um tique do mini índice é 5 pontos. Então, 10R significa
50 pontos. Então, a cada 50 pontos, nós temos um novo box. Porém, o box, o tamanho dele é 45 pontos, no caso do 10R. Os 5 pontos seguintes fazem parte do box posterior. Então, vou dar um exemplo claro. Esse box aqui, ó, esse box que está na tela para vocês, você vê que o preço posteriormente, ele caiu. Então, ele cai 45 pontos. 5 pontos é do box seguinte. Vou colocar o mouse aqui em cima para você ver. Ó, coloquei o mouse. O que abriu? Você vê lá, abertura, 122.625. Fechamento, 122.670. Então, esse box aqui, ele abriu no 625 e ele fechou no 670. Exatamente 45 pontos para cima. E aí o box seguinte, você vê que ele não conseguiu fazer 45 pontos para cima. Ele, na realidade, ele faz 45 pontos para baixo do preço que abriu. E aí ele vai, sim, fazendo movimentos posteriormente de 45 em 45 pontos. Sendo que 45 pontos, 5 pontos faz parte do box seguinte. Então, você observa que ele oscila conforme o preço vai andando ou para cima ou para baixo. Diferente do gráfico de tempo. E aí, vamos lá. Um gráfico, você pode colocar a periodicidade, no caso, de ticks que você quiser. Vamos aqui, 20R. Significa que cada box desse tem 95 pontos. Olha lá, abertura 123, 120. Fechamento 123, 215. E aí uma dica importante. Clica com direito dentro do box. Ele vai abrir uma janela. Aqui no propriedades, você deixa assinalado aqui, ó, candle, porque ele vai vir com esse paviozinho. E aí você sabe que depois que esse box fechou, esse candle aqui ficou oscilando, chegou a vir até aqui em cima, mas na realidade ele caiu, no caso do 20R, 95 pontos para baixo desse box, e aí foi renovando o box para baixo, na sequência. Então, pegou como funciona o gráfico de Renko? E aí eu queria falar para você qual é a vantagem no gráfico de Renko. Você deve estar perguntando, pô, mas quando que eu uso o gráfico de tempo e o gráfico de Renko? Você pode usar as mesmas estratégias, mas você sabe que é um gráfico diferente. Quais são as vantagens que eu vejo num gráfico de Renko? É um gráfico mais claro, é um gráfico que você consegue identificar as tendências de forma mais fácil, mais visual. Diferente do gráfico de tempo, que congestiona, lateraliza, porque o preço às vezes não sai do lugar e o tempo vai passando, ele faz uma figura às vezes difícil de interpretar. O gráfico de Renko não. Então você tem uma leitura de tendência que a gente chama de ruído, né? É um gráfico com menos ruído, é um gráfico com menos sujeira. Vou mostrar aqui nesse gráfico que eu estou. Botar na periodicidade de 10R, vou deixar aqui no 20R, quando eu faço um zoom menos, você consegue identificar topos e fundos, a leitura de tendência é igual, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Vamos numa periodicidade talvez menor, você quer o 10R? Olha aqui, mesma coisa. Vou rabiscar aqui, tendência, ó, de baixo. Olha como eu consigo traçar. Aqui iniciou uma tendência de alta.
Aqui, você percebe que ficou confuso, não teve uma tendência muito clara. Mas se nós formos olhar para trás, ó, olha como ele fica muito claro, os topos e fundos ascendentes e descendentes. Porque num gráfico de tempo, olha aqui, olha como é completamente diferente, tá vendo? Ó? Então essa é uma grande vantagem do gráfico de Renko. Talvez uma das maiores é que o gráfico de Renko você tem uma leitura mais clara. E aí você deve estar perguntando, e qual a desvantagem? Talvez eu tenha duas desvantagens que seja considerável. A primeira delas é que os blocos, né, eles são todos iguais. Então, muitas vezes, você não consegue identificar a exaustão de movimento, como no gráfico de tempo, você consegue identificar com o tamanho dos candles. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui uma exaustão de movimento que seja muito clara. Ó. Olha aqui. Você tem um movimento de alta. E aí, olha o tamanho desse candle. Um candle pequeno, com pavio para cima. O candle seguinte, ele perde a mínima desse candle e é um candle de força. É um candle grande para baixo. Posteriormente, um candle também de força. Então, aqui o movimento de alta perdeu força, fraqueza. Porque eu identifiquei esse candle pequeno. Você viu que o anterior é um candle de força grande. Dessa forma, o gráfico de candles você consegue identificar, talvez antecipar alguma reversão de movimento. E aí uma outra desvantagem, na minha opinião. Vamos supor que você tem uma estratégia que trabalhe com rompimento dos candles. Então eu sei que aqui esse gráfico é um gráfico de 5 minutos. Vamos supor que eu tenho uma estratégia que seria aqui, ó, esse exemplo. Eu vou comprar quando esse candle não perde a mínima do candle anterior e ele rompe a máxima desse candle. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro. Vamos lá. A minha compra. Tá? Só dando um exemplo, isso aqui não é uma estratégia, eu estou dando exemplo para ficar nítido. Vamos supor que esse candle é um candle de reversão e eu vou comprar quando o preço romper a máxima dele. Então eu sei que ele é um gráfico de 5 minutos. Eu só vou comprar no candle seguinte, quando romper a máxima dele. Então, eu consigo, de alguma forma, mensurar o ponto da minha entrada. Enquanto tiver nesse candle aqui, eu sei que a minha entrada não será feita. Eu estou acompanhando a contagem regressiva. Renovou o candle, opa, agora eu sei que a minha entrada pode ser startada. Tá vendo como eu tenho uma mensuração de tempo aí? No gráfico de Renko, eu não tenho, porque ele não trabalha com tempo. Então, a qualquer momento, o preço pode andar e aí ele vai fazendo os blocos. Vamos lá, vamos voltar lá. Gráfico de Renko. Vamos supor que eu tenha uma entrada, ó, que seja dentro da tendência altista. Fundo, fundo. Opa, vou fazer uma entrada. Próxima vez que ele tocar essa linha. Só que você vê que ele está aqui. Eu não consigo mensurar qual vai ser exatamente o ponto de entrada, o time que ele vai acontecer. Então, isso eu enxergo como uma desvantagem. Você precisa estar bem adestrado, estar ligado aqui, porque a qualquer momento essa entrada vai poder acontecer. Provavelmente ela aconteceria quando esse box fecha, nesse box seguinte, seria o meu ponto de entrada. Então, existem vantagens e desvantagens. A leitura de tendência é mais fácil, mas você tem que estar muito mais ligado no mercado, porque o preço anda rápido, um dia mais volátil, ele vai estar se movimentando muito mais rápido. Então, dessa forma,
você consegue operar tanto gráfico de renda como gráfico de período, né? Se você é um trader que já tem uma experiência, dá para você usar os dois? Dá perfeitamente. E agora eu vou ensinar uma estratégia simples para você começar a acompanhar um gráfico de renda. Você, iniciante, ainda não operou, está querendo aprender, eu vou mostrar agora uma estratégia para você utilizar o gráfico de Renko. Então, vem comigo. Eu tenho aqui um gráfico 10R. Você vai colocar um indicador de média móvel. Coloca a média de 30 períodos. Média de 30 períodos. Ela vai servir como balizamento das suas operações. Você vai sempre comprar ou vender perto da média. Vou dar um zoom menos aqui para a gente mostrar pontos mais claros de entrada. Ó. Então, toda vez que ele estiver dentro de uma tendência de alta, eu vou estar comprando, mas eu vou comprar perto da média. Toda vez que ele estiver dentro de uma tendência de baixa, eu vou vender, mas eu vou vender perto da média. Tá? Então você observa o seguinte. Aqui, vamos para esse, vamos pegar um movimento. Ó, identificar uma tendência aqui. E você pode usar outras periodicidades. Você pode usar outras periodicidades. Vamos lá. Aqui, você percebeu que o mercado, vamos lá, vinha num movimento de queda, ó, topos e fundos descendentes, faz fundo duplo, faz um movimento de alta. Aqui perdeu um pouco a tendência de baixa, mas aí ele renova um fundo abaixo dos fundos anteriores. Você acha que ele vai voltar a cair. Ele faz um movimento até aqui, está na tendência, mas aí ele faz um fundo acima do fundo anterior. Opa, me chamou a atenção. E aí ele vai fazer um topo acima do topo anterior. Opa, me chamou a atenção. Já tenho tendência de alta, já tenho um pivô de alta. Então eu vou começar a comprar perto da média. Onde que é? Perto da média. Na virada, perto da média. Na virada, perto da média. Na virada, perto da média. Aqui teria uma compra que seria estopada logo embaixo. Mas aqui, você viu que ele virou todas as vezes. Aí ele faz topo abaixo de topo anterior. Aí você não estaria mais comprando. Então você vai esperar a virada do movimento. Isso funciona em várias periodicidades aqui. Periodicidades que eu estou falando é 10R, 12R, 15R. Vamos dar um outro exemplo. Vou pegar o 20R, que é uma amplitude. Quando você coloca 10R, você vai operar uma amplitude menor. Quando você coloca 20R, você vai operar uma amplitude maior. 10R, você vai buscar ali objetivos 100, 150, 200, até 300 pontos. O gráfico de 20R, você já vai buscar 500, 600 pontos de objetivo. E aí eu vou dar o mesmo exemplo, né? Olha como ele te dá entradas dentro de uma tendência de baixa. Olha essa entrada aqui, ó, que coisa interessantíssima. E ele depois rasgou para cima, ó. Você espera fazer a virada e você compra onde? Nesse box. É errado chamar box de candle? É, tecnicamente é, mas no dia a dia você acaba chamando, né? Ah, compra no próximo candle, porque é a linguagem do mercado, mas o gráfico de Renko, você sabe que trabalha com box. O gráfico de tempo, você sabe que são os candles. Mas, ó, você vê um movimento direcional. Ó, venda, venda, venda. Compra, compra. Vamos para outros. Olha que interessante. Venda, 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 venda. Faz fundo. Aqui é venda? Olha, cuidado com a armadilha. Aqui é venda? Não. Por quê?
você não tem tendência de baixa. Fundo acima de fundo anterior. Aqui ele estaria mirando o início de uma tendência altista. Então, você não vende aqui, ele vira, você vai comprar aqui, você vai comprar aqui. E aí a compra, nesse caso, você tem esse desenho, seja ele pavio ou não, e aí o seguinte, né, ó, ele funciona como? Ele faz isso aqui, concorda? Seja ele pavio ou não. A sua compra é no box seguinte. É no box que vai fazer essa abertura para cima. Ou seja, seria aqui. Onde fica o meu stop? Teu stop, você calcula mais ou menos um box para baixo da média. Seria, né, pensar numa amplitude para cá. Então, o teu stop seria isso aqui. O teu stop vai estar sempre ficando um pouquinho abaixo da média. Aqui, no caso, na venda, seria um pouquinho acima da média, um pouquinho acima da média. E aí você tem que trabalhar com uma relação gain-loss atrativa, favorável, onde, quando eu ganho mais do que o tamanho do meu stop. Pode trabalhar com 1,5, com 2, aí é do gerenciamento de cada um. Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é um gráfico de Renko. Existem várias outras estratégias para você usar no gráfico de Renko. Você consegue usar figuras, como são conhecidas lá na análise técnica clássica, num gráfico de tempo. É o ombro, cabeça-ombro, é um triângulo. Consegue empregar no gráfico de Renko? Consegue. Você pode usar duas médias móveis, né? Você pode usar cruzamento de média. Tem diversas estratégias, eu mostrei uma estratégia simples para você que está começando no day trade. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, pega esse vídeo, compartilha com seu colega, ele é básico, ele é iniciante, é fácil de entender, deixa nos comentários um vídeo que você gostaria que eu estivesse gravando, um assunto, e dá um like nesse vídeo para mim. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês.